Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós esse dia. E eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que esse dia seja de muita vitória, de muitas bênçãos, de muitos livramentos para todas nossas vidas e casas, em nome de Jesus. Amados, vamos orar e consagrar a Deus este vídeo e já passamos a meditarmos na palavra de Deus, para ouvirmos o que Deus tem a falar conosco. Porque certamente que Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, me coloco uma vez mais na tua presença, louvando e bendizendo o teu santo nome, Pai, por mais um dia que eu estou viva. Mais um dia o Senhor me dá respiração e graça para estar de pé. E eu louvo o Senhor meu Deus, em nome de Jesus, oricanta labaia, suri me canta labaia, rabasturi me canta labaia, Deus maravilhoso, só o Senhor, Pai, é um Pai de infinita graça, Pai. Eu louvo o Senhor por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Consagro este vídeo que estou gravando ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, que o Senhor me tome, Pai, para falar, meu Pai, da Tua palavra. Me coloco na condição de vaso do Senhor aqui, Pai. Me use, Pai, para fazer a Tua obra, em nome de Jesus. E eu oro por todos os irmãos e irmãs que ouvem a mensagem do Senhor neste canal. Pai, tome a cada vida. Tome a cada casa, a cada coração, Pai, em nome de Jesus. Abençoe sobremaneira grande a vida desse irmão, dessa irmã, deste jovem que tem ouvido a palavra do Senhor. Pai, eu oro que o Senhor tome a direção dos nossos dias, Pai, e que o Senhor venha apanhar por terra todos os levantes do inimigo. E eu declaro um dia de paz, de prosperidade e vitória para todas as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amados irmãos, eu não posso deixar de pedir, como todos os dias aqui, a vocês que ainda não são inscritos, amados, se inscrevam neste canal. Se inscrevam neste canal, porque você assim se inscrevendo no canal de evangelização, amados, vocês estão cooperando para o Evangelho de Jesus Cristo caminhar mais. Quanto mais inscritos no canal, quanto mais curtidas, quanto mais compartilha a mensagem de Deus, mais o YouTube envia essas mensagens além. E Deus promete, amados, nos dar um galardão pelo que nós fazemos para Ele na terra. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Eu digo aqui, amados irmãos, eu não me considero uma pregadora, né? Eu não me considero aqui uma pregadora famosa, uma pregadora que sabe tudo, né? Eu sou apenas um vaso, uma pessoa transformada pelo sangue de Jesus Cristo, que me coloco na condição de vaso do Senhor para que o Senhor me use para fazer a vontade dele, né? Porque eu penso assim, amados, que Deus não olha e não está se importando nunca com quem tem faculdade, com quem é sábio, com quem é inteligente, não. Deus olha para aquele que realmente se entrega para Ele e quer fazer a vontade dele, né? E eu me propus a fazer a vontade de Deus enquanto eu viver nessa terra, né? E a vontade de Deus sabemos que é uma só. Levar o evangelho do Senhor a toda a criatura, falar da palavra de Deus, anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então, cada um que coopera, né, de uma forma ou de outra, compartilhando uma mensagem bíblica, compartilhando um louvor que fala de Deus, evangelizando, convidando pessoas para ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, está cooperando para o reino do Senhor. E este é o trabalho que o Senhor deixou para que nós façamos na terra. Nós não vamos ser pagos, né? Não tem, nem todas as pessoas que trabalham e cooperam no reino de Deus são assalariados ou ganham salários por isso. Não.
Mas o que nós ganhamos de Deus já nos basta, não tem preço. Deus guardar a nossa vida, Deus guardar a nossa casa, Deus guardar a nossa família, nós termos paz, tranquilidade para deitar, dormir, acordar bem, viver bem. Não tem preço que pague, né? E isso são as glórias, as graças, as misericórdias de Deus sobre nossa vida. Amém? E tudo que nós fazemos para Deus, Deus nos recompensará, né? Porque nós podemos fazer tudo por pessoas, né? Por familiares, por vizinhos, por amigos, e muitas das vezes ainda vamos receber ao contrário, né? Nós fazemos o bem e somos pagos com o mal, muitas das vezes. Mas para Deus não, amados. Para Deus, tudo o que nós fazemos, nós recebemos recompensas em misericórdia. Amém? Vamos, amados irmãos, ouvir o que Deus tem a falar conosco? Deus colocou no meu coração para nós meditarmos na palavra de Deus lá em Juízes 14:5. Juízes 14:5. Desceu, pois, Sansão com o seu pai, com sua mãe Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho do leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor apossou-se de tão possantemente que ofendeu do alto a baixo com o que fende um cabrito, sem ter nada nas mãos. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe lhe deu a saber que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher e adorou os seus olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. Tomou-o nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. Foi-se assim a seu pai e a sua mãe, e lhe deu dele e comeram, porém ele não lhe deu a saber de onde tomaram o mel do corpo do leão. Amados, esta palavra que eu estou lendo aqui fala sobre Sansão. Sansão é uma palavra muito ministrada nas igrejas, né? Esta palavra que Deus deixou para nós sabermos aqui. Há muitas formas de nós expor esta palavra. Há muitas formas de nós ministrarmos, conduzirmos este tema que fala de Sansão. Há muitas formas. Deus fala de muitas formas, né? Na verdade, que nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? Eu posso ouvir esta meditação aqui de Sansão no dia 10 vezes e por 10 pessoas diferentes ministrando esta palavra. E Deus falará comigo as 10 formas diferentes, porque a palavra é de Deus. E Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. E Ele fala com quem Ele quer. Amém? Louvado seja Deus. Amados, então Sansão, nós conhecemos a palavra de Deus. Sansão era um nazireu de Deus. O que é um nazireu de Deus? Sansão foi um homem que Deus pôs na terra com uma ordem dele a ser cumprida. Deus pôs Sansão no ventre da sua mãe com um propósito. Então, Sansão já veio ao mundo com um propósito. Porque Deus queria Sansão na terra para derrotar os filisteus, aqueles hebreus, heteus, aquele povo lá que era contra o povo de Deus. Existiam muitas tribos, muitas descendências ali de povos que não serviam a Deus e que lutavam contra o povo de Deus e estavam sempre a causar mal ao povo de Deus. E na terra não tinha naqueles dias alguém que pudesse derrotar aqueles povos. Eram povos gigantes, muitos maus, de corações ruins, que queriam sempre estar a fazer mal, a prejudicar o povo de Deus. E Deus, como todo sempre, Ele ouvia a oração dos seus filhos, ouvia a oração do seu povo, estava pronto a resolver e a responder, né? Então Deus sentiu de pôr um homem fortíssimo na terra que derrotasse aquele povo, né? Então Deus colocou Sansão
no ventre de sua mãe. A palavra de Deus nos ensina que um anjo desceu, falou com a mulher, depois um anjo desceu, falou com o homem e disse que esse jovem, essa criança ia nascer, seria um nazireu de Deus. Esta mãe não podia, né, se alimentar de coisas imundas, era para ela se santificar, comer somente alimentos puros, cuidar dessa criança, né? E o anjo passou as instruções como cuidar dessa criança no ventre, desde quando gerou no ventre até o fim. Então, este anjo explicava que este homem seria apartado para Deus, ele teria uma força sobrenatural que era de Deus, porém, este homem não poderia cortar o cabelo nunca poderia tocar em defuntos, nunca podia tocar em coisas imundas, porque ele era separado de Deus. Essas instruções foram passadas ao pai e à mãe, né? Todos nós que somos evangélicos conhecemos a palavra de Deus, né? É necessário que eu faça uma breve explicação aqui, porque sempre tenho dito, né, que todos os dias tem uma pessoa nova no canal, né? E às vezes há pessoas que nós sabemos que está chegando hoje, né, e está começando a conhecer hoje a palavra de Deus. Há pessoas que nunca ouviu falar das histórias da Bíblia. Há pessoas que ficam pensando, mas e quem que é esse Sansão? Mas do que essa irmã está falando, né? Ela não entende porque ela não conhece as coisas de Deus. Então é necessário que eu faça uma breve explicação. Sansão foi um homem que Deus colocou no ventre da mãe para nascer e deu as instruções para essa mãe como cuidar dessa criança desde quando estava no ventre, quando nasceu, quando cresceu, e Deus deu as instruções que esse homem seria separado para Deus. Ele era nazireu de Deus, ele não podia cortar nunca o seu cabelo, era um voto de Deus na terra pelo povo de Deus. E Deus explicava que esse jovem não podia se misturar com pessoas, né, que não era do povo de Deus, ele não podia se contaminar com coisas imundas, ele era um homem santificado para Deus. E eu creio que sua mãe e seu pai passavam ali as instruções. Mas como todos nós sabemos que os filhos são rebeldes, como todos nós sabemos, é difícil os filhos que andem nos conselhos dos pais, né? Como sempre, como todos os filhos, Sansão não obedecia 100% aos seus pais. Sansão, então, era um homem separado de Deus, um homem santificado de Deus. Sansão era um voto de Deus que Deus pôs na terra para ajudar a defender o povo de Deus do povo mau que tinha na terra. Então, amados irmãos, sabemos que Sansão se apaixonou, amados irmãos, por mulheres que não eram mulheres do seu povo, mulheres que eram proibidas para ele. Sabemos que Sansão, então, amados, Sansão, ele não gostava das coisas corretas, né? E vemos por dentro da palavra de Deus que certa feita Sansão e seus pais indo para a terra da sua mãe, veio ao caminho deles um leão bramando muito forte, muito feroz, e Sansão com as suas mãos ele estraçalhou aquele leão como se fosse um cabrito. Diz a palavra de Deus que não tinha nada nas suas mãos, ele não tinha faca, ele não tinha pau, ele não tinha nada. E ele rasgou aquele leão, a unha. A palavra de Deus nos ensina que Sansão tinha uma força sobrenatural. Esta força não vinha de Sansão. Esta força era do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus lhe dava força, uma força sobrenatural, porque ele foi posto na terra com um propósito de Deus. Sansão veio à terra com um propósito: lutar para defender o povo que servia a Deus, defender do povo inimigo. Mas nós vemos que Sansão não obedeceu. Sansão não quis viver os propósitos de Deus. Por isso que aqui entra uma palavra, amados. Quem tem propósitos de Deus não morre sem cumprir o propósito de Deus. Quem tem sonhos, quem tem profecias, quem tem promessas de Deus, pode morrer antes que isso se cumpra. Mas quem tem um propósito de Deus, não morre sem que cumpra o propósito de Deus. E nós vemos que Sansão não andou totalmente nos caminhos que Deus pôs para ele. Sansão sempre quis as mulheres proibidas para ele.
Ele quis ficar com mulheres de outro povo que não era certo para ele, que não era determinado de Deus para ele. Sabemos que Sansão, né, voltou lá, né, outro dia, passou pelo carreiro onde tinha matado o leão, e no leão lá estava lá uma abelheira, né, com mel. Ele não podia tocar no leão, porque era algo morto, era imundo para ele. Ele tocou no leão, ele tirou mel do leão, ele comeu. Nós sabemos, amados irmãos, que Sansão, ele tinha uma força gigantesca. Com uma queixada de jumento, ele matou mais de 3 mil homens. Mas, porque o Espírito Santo de Deus estava nele, por isso ele tinha essa força sobrenatural. Mas Deus pôs Sansão com um propósito na terra, para ele lutar, para defender o povo de Deus na terra, defender dos povos inimigos que os maltratavam. Mas Sansão não quis viver o propósito de Deus, porque ele tinha que ser uma pessoa santa, que se santificasse, que se apartasse do mal, que andasse nos caminhos de Deus. Mas ele fazia tudo o contrário. E nós vemos que ele caiu numa cilada de Satanás, certa feita, mas Sansão não vigiava nem um pouco, né? Ele se apaixonou por Dalila, que era uma prostituta do povo estranho, que não era do povo dele. Acabou que ele se entregou de corpo e alma para essa mulher. E aí, Dalila, né? Ele se apaixonou por Dalila, e como todos nós sabemos, né? Que quando uma pessoa está totalmente apaixonado, como diz o povo aí fora, né? Cai de patinho, né? E Sansão estava apaixonado por Dalila. Então Dalila se aproveitou desta ocasião, porque ela não estava apaixonada por ele. Ele estava apaixonado por ela, mas ela brincava de estar apaixonada. Ela era do povo filisteu. Então, ela se vendeu para o povo, né? Porque todo aquele povo inimigo queriam saber da onde vinha aquela força em tamanha que Sansão tinha. Eles queriam descobrir qual era o segredo daquela força sobrenatural de Sansão. Então eles ponharam no coração de Dalila a descobrir o segredo aonde estava a força de Sansão. Porque assim eles derrotavam Sansão. Porque Sansão era um pensilho. Sansão era uma pedra no caminho do povo, que era o mal. Porque Sansão, ele derrotava milhares de homens ali numa vez só. E ele estava a lutar pelo povo de Deus. Ele era um homem escolhido, determinado de Deus para estar naquele lugar, pelejando, né, pelo povo de Deus. Mas sabemos que era o propósito de Deus na vida de Sansão. Mas Sansão não queria viver o propósito de Deus. Ele queria viver a vontade dele. E estava sempre a teimar. E Deus tinha misericórdia. Como de todos nós, Deus tem misericórdia. Sansão errou uma vez, Deus teve misericórdia. Errou 2 vezes, Deus teve misericórdia. Errou mais uma vez, Deus teve misericórdia. E assim foi. Mas sabemos que então Dalila se vendeu àquele povo por um dinheiro e intentou a descobrir os segredos de Sansão. E ela perguntou uma vez para Sansão de onde vinha a força dele, e ele mentiu para ela e não era. E perguntou 2 vezes e ele mentiu de novo e não era. E ela sempre lhe chantageando com chantagens, né? Ah, você diz que me ama, você diz que gosta de mim, mas você não me conta seus segredos, não me conta suas coisas, então você não me ama, então você não gosta de mim, né? E chantageando ele. E certa feita ele contou a verdade para ela. A verdade é que a força de Sansão não estava no seu cabelo, não, que ele nunca cortava. O cabelo de Sansão, que nunca foi cortado, que nunca podia passar navalha no seu cabelo, era o voto de Deus com o povo da terra. Mas não era que a força estava no cabelo de Sansão. A força que Sansão tinha era o Espírito Santo de Deus que estava nele. Mas, a partir do momento que cortou o cabelo dele, ele contou que a força estava no seu cabelo, que nunca foi cortado. E Dalila, então, cortou o seu cabelo enquanto ele dormia. Cortou suas tranças, né? Que ele tinha longas tranças no cabelo. A partir deste momento, então, o voto foi quebrado.
Quando ela cortou as suas tranças, o voto foi quebrado. Não tinha mais aquele pacto, aquele voto de Deus. Então, acabou-se as forças de Sansão. E sabemos que os filisteus vieram, né? O amarraram, maltrataram, arrancaram seus olhos, diz a palavra de Deus. Fizeram coisas horríveis com Sansão. Ali eles vingaram por todas as vezes que foram maltratados por Sansão. Ali eles vingaram por todas as mortes que Sansão fez, por tudo, né? Eles arrancaram seus olhos, diz a palavra de Deus, eles batiam nele com corrente, eles faziam ele puxar o moinho como se ele fosse, né? Era um trabalho ali de 200, 300 cavalos puxando moinhos, eles faziam Sansão fazer esse trabalho. Nossa, maltrataram horrivelmente Sansão. Mas sabemos que isso foi por culpa própria de Sansão. Ele não teve vigilância. Ele não concordou, ele não aceitou o propósito de Deus na sua vida. Ele quebrou o voto de Deus. Isso tudo por um amor, por uma paixão que ele sentia por uma mulher errada. Sansão poderia muito bem ser bem casado com uma mulher boa, com uma mulher que Deus o pusesse no seu caminho e viver uma história linda de amor e viver uma história linda do propósito de Deus na terra. Mas ele não aceitou o propósito de Deus. Ele quebrou o voto que fez com Deus por amor, por paixão, uma mulher errada, que nem era uma mulher destinada de Deus para a sua vida. E assim nós sabemos que o fim de Sansão foi esse. E mais uma vez Deus clamou a Deus e disse: Deus, mais uma vez eu lhe peço que me dê a força do Espírito Santo, uma vez só, para que eu possa matar todos esses inimigos. E sabemos que Deus deu uma vez mais a força para Sansão, conforme Sansão pediu. E Sansão matou muitos homens, mais homens que ele tinha matado em toda a sua vida. Ele matou. Numa puxada só de força que ele fez, ele destruiu um estádio. E sabemos que pôs fim em todo aquele povão que maltratava o povo de Deus. Então, amados, primeiro nós temos que aprender uma coisa. Todos nós nascemos com o propósito de Deus na terra. E cabe a nós decidir se queremos viver o propósito de Deus ou não. Nós não somos obrigados. Mas quando nós rejeitamos o propósito de Deus e queremos fazer a nossa vontade, então Deus se aparta, porque a nossa vontade, o nosso sonho, o nosso projeto, muitas das vezes não é o que Deus quer para nós. Se nós já nascemos com um propósito que Deus pôs, Deus está naquele propósito, mas nós queremos o outro é nós quem queremos, então Deus não está na outra parte. E se nós rejeitar completamente o propósito de Deus e queremos viver o nosso propósito, Deus não vai fazer parte dele. Então, muitas das vezes nós vamos se frustrar, nós vamos se arrebentar, nós vamos ser infelizes, nós vamos nos destruir. Muitas das vezes morremos antes do tempo. Amados, e quando nós vivemos o propósito de Deus, em tudo Deus está presente. Porque é o propósito dele, nós apenas estamos organizando, nós apenas estamos administrando algo que é de Deus. Então Deus está presente em tudo, Deus está assinando tudo, Deus está encaminhando tudo. E a pessoa que vive um propósito de Deus, ela é tentada pelo inimigo, sim. Nós não vimos Sansão? Sansão foi tentado de todas as formas, de todas as maneiras. Mas Sansão sabia que ele tinha um propósito de Deus. A sua mãe lhe ensinava, a sua mãe lhe criou na presença de Deus. A sua mãe lhe contava que o anjo apareceu e falou que ele veio de Deus. Mas só que Sansão tinha um coração voltado para o mundo, para as vontades dele, ele não queria obedecer às vontades de Deus. Sabemos que o homem e a mulher que rejeita o propósito de Deus na terra não vai viver bem. Certamente vai morrer antes da hora, antes do tempo. Certamente que vai quebrar muito a cara. Porque nós mesmos administrando a nossa vida sem Deus, nós não conseguimos administrar. Nós somos maus administradores. Nós não sabemos cuidar de nós não sabemos o que é bom para nós. Só Deus sabe.
Mas, amados, nós compreendemos a partir desta palavra que quando nós temos um propósito de Deus na nossa vida, nós temos que caminhar no propósito de Deus, na vontade de Deus. Porque diz a palavra de Deus que o homem e a mulher que andam nos seus caminhos e vivem as vontades de Deus, os seus anos são prolongados na terra. Sabemos porque a palavra de Deus nos diz que o homem e a mulher que vive sem Deus, rejeita os ensinamentos de Deus, morre antes do tempo. Então, amados, aqui nós podemos resumir em tudo desta palavra. Nós devemos orar e pedir a Deus que confirme na nossa vida o seu propósito, tomar do propósito de Deus e viver da vontade de Deus. Ah, irmã, mas nós vamos ser tentados, com certeza. O diabo, o adversário de nossas almas, ele não se preocupa com o homem e a mulher que vive no mundo, que não serve a Deus. Por quê? O homem e a mulher que é idólatra, que adora imagens de esculturas, que adora cantores, que idolatra atores. O homem e a mulher que se prostitui, que fuma, bebe, usa droga, mente, briga. Estes, eles já fazem a vontade de Satanás. Estes já são adoradores de Satanás. Então, Satanás só multiplica na vida deles as coisas mais erradas. Satanás só multiplica na vida deles as coisas que a levam para a morte. Mas Satanás está preocupado com o homem e a mulher que serve a Deus. Porque o homem e a mulher que andam nos caminhos de Deus e serve a Deus, este vive a se guardar, se desviando das coisas erradas, se desviando das coisas de Satanás, se desviando da mentira, da briga, da prostituição, da idolatria. Então é esses que o inimigo tenta mais. É este que ele ponha mais coisas nos seus caminhos, nas suas vidas. É esses que ele luta mais para tirar da presença de Deus. Porque o trabalho do inimigo, amados, é tirar o homem e a mulher da presença de Deus. Assim, ele derrubando o homem e a mulher da presença de Deus, estes não vão ganhar mais almas para Jesus. Estes não vão resgatar mais pessoas que estão nas mãos de Satanás para Jesus. Estes também vão perder a salvação. Ele tirando um homem ou uma mulher da presença de Deus, estes não vão mais ter direito de ir para o céu se eles morrerem no pecado. E estes não vão lutar mais para ganhar almas para Jesus Cristo. Então a tendência do inimigo não é lutar contra os que já estão fazendo a vontade dele. É lutar contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Tirar homens e mulheres da presença de Deus. E é por isso que nós devemos ser inteligentes mais do que Satanás. Nós devemos ter sabedoria, discernimento diariamente, pedindo a Deus para que nós vença o inimigo, para que nós vença a vontade da carne e para que nós permaneça diariamente na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e cumprindo com os propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra, guarde no teu coração e seja abençoado pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amado Deus, te agradeço por mais uma palavra. Louvado seja o teu nome, Pai, glorificado, exaltado, magnificado seja Deus para sempre. Obrigado por essa mensagem, Pai. Consagro uma vez mais este vídeo ao Senhor Deus e lhe peço, Pai, leva esta mensagem a muitas vidas, Pai. E fale, meu Deus, com quem o Senhor já tem escolhido para falar da tua palavra. E que todo o espírito de dúvida, incredulidade saia desta vida, deste coração, em nome de Jesus. Aonde chegar esta mensagem, que chegue a clareza espiritual, que chegue a sabedoria espiritual, que chegue a compreensão, o entendimento da parte do Espírito Santo. Que esta pessoa receba o propósito de Deus e se adapte a fazer a sua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu os abençoo, amados irmãos, todos, em nome de Jesus. Amém.